Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso 5º episódio desta temporada que a gente está entrevistando os candidatos ao Senado pelo Amazonas. Eu sou a Liege Albuquerque, estou aqui com as minhas amigas Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar com vocês, essa temporada ao vivo. A gente espera aí a participação de vocês e sempre aquele friozinho na barriga de fazer as perguntas e ter as respostas logo ali automático, e a gente espera que vocês acompanhem a gente nos próximos 45 minutos. E querida Aruana Brianese. Oi, gente. É um prazer também estar aqui com vocês de novo, meninas, com o senador. E dizer que as entrevistas anteriores estão disponíveis lá no nosso canal do podcast As Amazonas e também no canal do acritica.com. Aproveite e se inscreva nesses 2 canais que você vai ter muito conteúdo de qualidade todos os dias da semana. Isso, aproveitando que a gente está num horário diferente, sendo ao vivo, né? Porque o senador, óbvio, nessa final de campanha, ele está cheio de coisa para fazer, pediu para a gente fazer hoje à tarde, não ontem à noite, como a gente iria fazer, e está tudo bem, deu certo, que bom, estamos aqui. Então, daqui a pouquinho a Aruana vai ligar aí, que a gente vai começar a ligar os 45 minutos, né? Quando a gente apresenta o nosso candidato, aí começa... Já? Posso? Uhum. Aos 64 anos, o senador Omar Aziz é paulista, assim como a Aruana, né? E em Manaus ele foi aluno está desde pequeno aqui, né, senador? Desde criança. Em Manaus ele foi aluno do Colégio Amazonense Dom Pedro II, que é o nosso colégio estadual, que a gente conhece muito mais como colégio estadual. Da época do Cine Guarani e Politeama que tinha. Vocês não eram nem nascidas. Saía do colégio, Teu pai já era. Papai já. E da Escola Técnica, que hoje é o IFAM, né? Isso. E graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas. Ele foi vereador por Manaus, foi deputado estadual, foi vice-prefeito, secretário de Estado, governador de Estado. Tem uma carreira sempre emendando, não é? Sempre na política, desde muito cedo. E em 2014 foi eleito senador pelo Amazonas com quase 1 milhão de votos, né, senador? Cargo que ocupa até os dias de hoje. Aí eu já emendo a primeira pergunta aqui para o senhor. As pessoas confundem, às vezes, né, o que faz um senador, o que faz um deputado federal. Na verdade, o senador ele faz quase a mesma coisa que o deputado, só que ele tem mais poderes. E tem um dos poderes que ele é em comum, né, com o deputado federal, que é ter nas mãos emendas, né, o orçamento. Eu queria que o senhor relevasse que emendas que o senhor acha mais relevantes, que o senhor já trouxe para nós, para o Amazonas, e que seriam suas prioridades, o senhor vencendo agora para o Senado novamente. Primeiro, boa tarde, os ouvintes aqui do podcast. Sim, não, a crítica, né? As Amazonas. A Rádio E a Aruana Amazonas. também todos dois aí. A Aruana, ela é multifacetada, senador. Então, como ela está em vários podcasts... mas não, é agora o mal nós de temos vocês, os Amazonas. mulheres. A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Acabou. O homem só consegue fazer uma, não consegue fazer 2 ao mesmo tempo, nunca. Vocês levam uma vantagem enorme sobre nós. Eu sempre digo, né? A mulher tem uma cabeça, ela consegue fazer 6, 7 coisas no mesmo tempo, e o homem se atrapalha quando faz uma. Então, mal sabe calçar o sapato. Mas quero aqui cumprimentar a Aruana, você, Daniela, você, Liege, prazer estar aqui. E é lógico que é um prazer estar aqui com os ouvintes e telespectadores, as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo nesse momento. Bem, o Senado é uma casa revisora. É uma casa que a gente diz que o Brasil é igual. Nós somos senadores do Brasil. E o deputado federal, ele não é deputado federal do Brasil, ele é deputado federal do Estado. Há uma diferença. Por isso que cada Estado, independente do tamanho da população, tem direito a 3 senadores. Isso até a década de 70, que só era 2. Mas como em 78... o MDB, que era a oposição, fez maioria e se criou o senador biônico. Aí depois se passou a eleger, depois do completado o mandato, se passou a eleger de 4 anos, fazendo 2 em 4, depois 1, assim vai. Agora a renovação da casa são 27 senadores, que voltam alguns, outros não. Mas a casa é revisora. É uma casa onde você tem um debate muito maior, porque o número de senadores é bem menor, onde as comissões, o número de senadores é menor. A maior comissão que nós temos é a CCJ e a CAI, que eu presidi, que são 27 senadores. Eu, por exemplo, estou agora como presidente da Comissão de Segurança Pública, já é um número menor, são 15 senadores só. Então, essas 2 comissões são as 2 mais importantes. A primeira comissão é a mesa, né, que o presidente e
A segunda comissão mais importante é a CCJ e a terceira é a Comissão de Assuntos Econômicos, na qual eu fui presidente 2 anos e a gente fez um trabalho muito bom, inclusive para a Zona Franca. Se a gente tem hoje uma lei de informática que nos dá competitividade, foi o nosso trabalho que foi feito. Eu passei o relatório para o senador Plínio Valério e nós conseguimos fazer um relatório bastante pró-Zona Franca de Manaus, que eu diria, para a gente não perder, até porque a Organização Mundial do Comércio não permite incentivo para outras regiões do Brasil que não seja a Zona Franca de Manaus. Então nós cedemos para ter também apoio, né? Nós negociamos. E eu acho que ficou bom para todo o Brasil, a gente não perdeu e hoje bens de informática produzido na Zona Franca representa 30% do seu faturamento. Mas voltando à tua resposta, emendas, lógico, eu fiz emenda, eu acho que a maior emenda que eu fiz, inclusive a maior emenda de um parlamentar no Brasil, são os 220 milhões que ao governo do Estado para fazer a M010, que liga Manaus a Itacoatiara, que ela está sendo reformada, né? E isso é uma obra estruturante. Por quê? Porque nós temos ali veículos pesados passando toda hora, que são o gás que sai de Silves, que passa por ali, Sim. E os grãos que vão para... Pelo Madeira, né? Pelo Madeira, que vai lá para aquele... Porto Graneleiro. Graneleiro, que é do Blairo Maggi. Sim. Aquele Porto Graneleiro, não sei se vocês conhecem, Sim, mas conheço. ali passa Sim. ali e vem de Roraima. A produção toda de Roraima, de grão, soja, e passa por ali e sai para o mundo. Então, essa obra é uma obra estruturante. Como tem outras obras estruturantes que era necessário ser feitas, como a BR-319, por exemplo, que já prometeram, teve general que disse que ia comer a boina e não comeu ainda, o Mourão, Tem que botar que é ketchup, que vice ele vai desse ter que aí. comer. Disse que ia comer a boina, se não fizesse... Mas essa não dá para fazer com emenda, pelo valor? Não, nós fizemos emendas para recuperação de trecho, emenda de 50 milhões, 60 milhões, mas é muito pouco. Essa obra é uma obra que vai custar em torno de 2 bilhões de reais. E Porque que tem que ter um interesse federal, né? Porque ali é o seguinte, eu sou engenheiro por formação, mas você também aprende ao longo da... Ali nós temos que aumentar o grade, tá certo? Lá não tem o material, nós temos que levar o material, 400, 500 quilômetros de material de pissarra para fazer esse levantamento do grade. Ali você tem que fazer, ao longo desses 400 quilômetros, você tem que se preocupar com a fauna e com a flora. Não dá para você achar, não, é só a floresta, não. A fauna também é um requisito que nós temos que nos preocupar, Sim, a vida. porque ali atravessa todo tipo de animal. Sim. Quer dizer, se você não tiver os espaços necessários ao longo desses 400 quilômetros, você vai ter uma perda enorme. E a preocupação de abrir caminho para a grilagem, né? Que é algo também Sabe, Daniela, tem que ser como eu conheço a considerado. estrada, você já fez matéria lá também, várias, porque o Felipe Dal era um apaixonado pela causa, né? E Inclusive. fazia questão que vocês se metessem ali e tal. Então, você, Daniela Branche e outros repórteres, eu estou citando os que eu lembro pelo nome. Mas ele era um apaixonado. Toda vez que a gente sentava para conversar com ele ali naquela mesa dele, ele ia 319. Ele tinha uma fixação. Por quê? Porque a gente, na nossa juventude, ele já um pouco mais... De uma outra geração, né? Mas a gente andou na estrada asfaltada. Na década de 70, quando a Andrade Gutierrez fez a estrada. Inaugurou, né? Ela era asfaltada. Você saía daqui e ia embora para o Brasil afora. Ali... nesse trecho do meio que eu falo, de um lado e do outro é charco. Então não vai ter grilagem porque não tem o que produzir. Não tem como produzir. Alaga, passa a maior parte do tempo alagado. E aí hoje, com os mecanismos que nós temos, de satélites, drones e tal, você fiscaliza se houver qualquer tipo de derrubada de alguma coisa. Mesmo assim, você tem que fazer o impacto ambiental, você tem que fazer os estudos ambientais sobre a região, volto a falar sobre a fauna e a flora, mas com uma decisão política e uma negociação muito bem feita, e aí tem que ter muita habilidade para você chamar os organismos internacionais, porque senão a gente sofre sanções. Dá sim para a gente asfaltar, e isso é possível hoje com as tecnologias que nós temos. Não é difícil você fiscalizar 400 quilômetros, tá certo?
é muito menos dos 6 mil quilômetros que nós temos de fronteira aí, que entra droga todos os dias no Brasil. Você já fez uma reportagem na Tríplice Fronteira, sim, em Tabatinga. 2014, você Sim. viu lá de perto. Que memória. Naquela região, naquela região que tem do Javari, eu estive um mês antes de matarem o Bruno e aquele jornalista, certo? Eu estive lá, fiz um vídeo que está postado, isso vai explodir, eu disse. Ou o Estado ocupa esse espaço, quando eu falo Estado, é governo federal, todos. Sim. Por quê? Se formou uma reserva, só que o Estado não entrou para dar as políticas públicas, então você deixou a mercê de quem estava ali, além do mais forte. Você vai é o que nem o bairro. aumentando os conflitos ali. Né? O bairro, se não tiver o Estado presente, com unidade básica de saúde, com polícia, não sei o quê, quem toma conta é a marginalidade. O senhor já falou umas 3 assuntos que a gente poderia e deveria aprofundar, mas eu queria pegar esse ponto, já que o senhor está ainda na Comissão de Segurança Pública. E a gente está falando de uma segurança pública nacional que diz respeito à questão da fronteira e de proteção para os brasileiros daquela área. É uma coisa que eu tratei com o presidente Lula. É isso que eu queria saber. O que o senhor, sendo reconduzido ao caso, pode não precisa efetivamente necessariamente fazer eu não preciso ser reconduzido. Mas eu preciso dizer, eu tenho que criar, nós temos que criar, o governo federal precisa criar a Polícia Hidroviária Federal. Nós temos a Polícia Rodoviária, nós temos que criar a nossa Polícia Hidroviária. Com esse tipo de coisa. Com mecanismos, com drone, equipamento, você sabe, com policiais muito bem treinados, com pessoas que tenham capacidade de mergulho e tal. Você não pode. Hoje nossos rios estão tomados por piratas, por assaltos. Você sai numa lancha e você tem preocupação de dormir hoje numa beirada, porque pode chegar alguém, coisa que antigamente fazia. Você acampavam, hoje não dá mais. Hoje você não faz mais isso com a sua família. Tem o caso da inglesa que foi morta, né? Várias pessoas. Aí você pega ali. Eu estive, por exemplo, no Alto Solimões, indo para o Médio Solimões. Eu saí, fiz Atalaia, Tabatinga, Benjamin, São Paulo, Amaturá, Santo Antônio, Tonantins, Jutaí. De Tonantins a Jutaí é o pior trecho que nós temos por causa do ouro. Que você tem lá uma quantidade, várias pessoas já foram presas ali. O prefeito de Jutaí foi afastado por causa dessa questão. Então, lá você não navega à noite, porque os piratas entram na embarcação achando que você tem ouro, e vão mesmo, e entram armados e tal. Somatizado a isso, você tem ainda o narcotráfico, é muito pesado naquela região, que sai do Peru, pelo rio Içá, e vai até Santo Antônio do Içá. Né? E eu estou colocando isso, são regiões que a gente sabe, que está mapeada. Desde quando eu fui governador, eu conheço bem essa região, eu tive nessa região várias vezes. Então, se a gente não tiver uma polícia hidroviária federal, não adianta, o maior esforço que a Polícia Federal faça, a Polícia Civil e Militar, cria ali, olha, nós temos aqui a base fulano de tal, a base Anzol, a base não sei o quê. Uma base. Só que quando você olha para aqueles rios, é um mar. Você não vê de um lado para o outro, você sabe que você vai ali, você não consegue... Dá para dar base e olhar o que está acontecendo. A Polícia Hidroviária é uma proposta sua, enquanto senador? É uma proposta minha. É uma proposta minha, conversada, inclusive, com o presidente, quando eu já tive várias conversas com o presidente Lula, e ele achou a ideia factível, é viável. É lógico que são decisões políticas, porque você tem que alocar recursos, você tem que fazer concurso público, regiões onde você precisa de pessoas com experiência de navegação, não é uma coisa simples, tem que ter base, as pessoas não podem ficar o tempo todo dentro de uma lancha ali rodando, então, tem que ter base. Inteligência para estar nos pontos mas aí, veja bem, aí hoje eu estou mais do que convencido que para cuidar das nossas fronteiras, eu digo isso para você, como não é só narcotráfico, a venda de peixe, por exemplo. Todo pescado que você vê lá, grandes frigoríficos em Santo Antônio do Içá, grandes frigoríficos em Atalaia, o peixe não vem para Manaus, ele vai para o Peru e para a Colômbia. Aquele negócio de dizer, não, o cara compra peixe, compra mesmo, quem compra da gente são os colombianos e peruanos. Porque a distância para trazer o peixe aqui inviabiliza o preço para o consumidor final. Você vai gastar uma fortuna em diesel e manutenção do peixe com gelo. Aí quando chega aqui, o quilo do pirarucu é R$6, vai chegar a 12, 15, o cara não vai comprar.
Mas que bom que eles conseguem vender por lá, né? Tem que vender por lá. Sim. Mas aí entra essa outra questão, aí envolve terceiros. Sim. Porque lá atrás, ainda no governo do presidente Lula, no primeiro governo, as Farc ela foi pressionada para as fronteiras nossas. E ali se trocava armamento por comida, porque lembra que os Estados Unidos entrou na Colômbia, né, e dizimou praticamente as Farc. Aqueles que sobraram ficaram ali na fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. Recrutavam, inclusive, brasileiros indígenas, índios. aquela coisa. Outras fontes de renda, né? Isso, ali você tem várias etnias que tem aquele... Até porque o nosso índio, como o índio peruano, como o índio colombiano, como o venezuelano, ele não enxerga fronteiras. Sim. As terras não tem, não, daqui para cá Tem é Brasil. divisória, né? Não tem. Ele está aqui, ele atravessa na maior tranquilidade. Lá no Japurá, por exemplo. Japurá é um local onde se extrai muito ouro, de uma forma não legalizada, tá certo? Que é uma coisa que nós temos que discutir muito, porque nós não vamos acabar com isso só queimando balsa. Nós temos que saber como atuar nessa coisa. Você vai no Madeira hoje, tem 3, 4 mil balsas ali tirando ouro. Lá no Japurá, por exemplo. Japurá, os caras estão lá, aí fica um cara na ponta lá. Olha, a polícia está vindo. Os caras pegam e atravessam a fronteira para a Colômbia. Ali que é ali do lado. E fica lá. Uma semana, os caras não vão passar um ano todo lá. Questão de jurisdição, não pode atravessar a não fronteira. Vai e vem embora. Então não é uma atuação que tem que ser conjunta dos exércitos brasileiros, Forças Armadas, no modo geral, que tem um papel importante na defesa das nossas fronteiras. Aí tem que ter Exército, Marinha Aeronáutica, um pacto aqui com os países vizinhos, Colômbia, Peru e Venezuela principalmente, e ali a Bolívia, lá pelo Acre, que entra muita coisa pelo Rio Purus, né? Que se você pegar o Rio Negro, entra a droga da Venezuela. Você chega no Purus, entra a droga da Bolívia. Bolívia e parte do Peru. Você tem a estrada andina, que vai bater lá nos Andes, lá, que foi feito ainda no governo da Dilma, essa estrada. E tem aqui em cima, no Solimões, Peru e Colômbia, que são grandes produtores de drogas e que o nosso país é um grande corredor de droga. E, geralmente, prenderam 1 tonelada. Quando a gente prende 1 tonelada, passou 1.000. Certo? Não vamos nos enganar. Agora, o senhor já demonstrou, e por tantos cargos públicos que o senhor já passou, o senhor tem um profundo conhecimento desses rincões no nosso Estado, que têm realidades muito peculiares e diferentes do restante do país. De que maneira esse tipo de informação chega aos outros senadores, como o senhor falou mesmo, são senadores do Brasil, para que algo seja feito, senador? Porque a gente que é da região, a gente sabe as necessidades que essas pessoas que estão em polos, em cidades mais afastadas dos grandes polos, passam, inclusive, de risco. Como é que isso pode chegar à população brasileira e algo ser feito? Nós avançamos muito pouco nos últimos 8 anos, porque os episódios nacionais foram muito mais fortes que as questões regionais. Você tem que entender que nós tivemos o impeachment da Dilma, que nós passamos quase 2 anos num debate que só se falava nisso. Tá certo? Depois a gente inicia 2019 com um novo governo, com expectativa e tal, e é aquilo que vocês estão vendo, e vem a pandemia. É verdade. Então o Congresso Nacional, depois eu vou explicar porque que eu não voto e nem vou votar a reforma tributária sem certas garantias. Até anotar aqui. O Congresso Nacional, ele ficou a reboque das pautas que estavam aparecendo, e não nós colocamos as pautas em primeiro lugar. A não ser, para você ter por incrível que pareça, a bancada feminina do Senado, ela conseguiu arrancar grandes pautas para as mulheres. Por que, por incrível que pareça? Porque mesmo assim, cenário, elas conseguiram, com poucas pessoas, com apoio nosso. Não era esperado que conseguissem, conseguiram, né? Mas a gente abriu o podcast dizendo que nós somos super poderosas. Não, peraí, mas por incrível que pareça, eu digo bem assim, porque nós estávamos passando por muitos problemas, mas elas conseguiram. E aí, eu vou dizer para você, minha amiga Simone, minha amiga Soraya, a Leila, a Elisiane, uma gigante,
Eu estou falando de mulheres senadoras, são pessoas que eu coloquei na CPI ali, que tiveram uma participação importante, que elas não teriam nem voz, eu que dei a voz para elas ali, né? Mas elas fizeram acontecer com a bancada feminina. Não pode, destacaram, né? Se destacaram e conseguiram aprovar leis que avançaram muito em relação aos direitos que a mulher tem. Então, eu digo, apesar de todos os problemas, elas conseguiram fazer isso. Sim. Não a pesar por... Claro, não é pesar isso, claro. Pelo amor de Deus. Claro. Isso é ótimo. Só que a gente não conseguiu avançar, porque as comissões não se reuniam. Entendi. Tá certo? Foi atípico demais. Muito prejudicado, né? Foi muito prejudicado. Agora, senador... Então, você não é um debate de 15 minutos. Você tem que fazer audiência pública, você tem que trazer Polícia Federal, você tem que trazer o Exército, a Marinha Aeronáutica, você tem que fazer o convencimento à população, a imprensa fica em cima, né? Ela quer saber o que é isso, de onde vai tirar o dinheiro, não sei o quê. Então, o que nós conseguimos aprovar com muita agilidade, mesmo semipresencial, foi auxílio emergencial, dinheiro para repassar para o Covid, essas coisas, vacina, aquelas coisas todas. Emergências, né? Mas todas questões emergenciais, a toque de caixa. A gente tem que se aprofundar, porque a gente não sabia, tá certo? Eu mesmo, depois fiz autocrítica, porque o ser humano tem que fazer autocrítica. Eu era um crítico da Anvisa. Por que não comprava a Sputnik? Por que não comprava a vacina? Aí o cara foi lá e me deu uma aula, e eu falei, quero pedir desculpa para você, para o presidente, para o Barra Torres da Anvisa, porque eu pensava totalmente diferente. A gente foi aprendendo juntos, né? Foi tudo muito... Ele foi lá e disse, olha, eu falei, por que você não compra? Né? Naquele momento, aquela angústia para comprar. Ele disse, senador, não deixaram a gente fiscalizar os laboratórios que é feita a Sputnik. E isso causa, eu falei, aí eu fui me quedando, calando a boca, tá certo? Achando que eu estava cheio de razão e não estava. Depois é a indiana, isso é pior. Os laboratórios ninguém conhece, não sei o quê, isso não vai para... Tanto é que você não ouve mais falar Sputnik. Em nenhum lugar do mundo. Não, lugar do mundo. Por quê? E o Brasil estava certo. O Barra Torres, que não concordava com a política do governo federal, ele estava ali com autonomia na Anvisa. Tinha uma justificativa técnica e não política, né? Não era política, tanto é que ele foi contra assinar aquele documento para colocar na bula daquele remédio lá. Eu só queria dizer Tamiflu, mas não. É o da malária, né, gente? Cloroquina. Que queriam colocar que aquilo servia para vacina. Graças a Deus, todos nós esquecemos isso, né? A gente não consegue nem falar o nome da cloroquina, porque foi traumatizante. Eu, como vivi aquilo ali, de manhã, de tarde, de noite, eu sei muito bem o que se passou nos meandros disso aí. E a gente, inclusive, quer saber, que eu acho que é a pergunta que era o Ana vai fazer, de Covid, o tal do remédio para o piolho, né? Eu queria, antes de entrar na pandemia, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre o orçamento. Voltando lá para o começo, né? Em relação ao orçamento secreto. Como você se posiciona e como evitar que esse tipo de modelo não seja um campo aberto aí para troca de favores? Você acha que eu fiz troca de favores com esse governo? Olha para mim. Qual foi a minha posição? Mas sendo secreto a gente não tem como saber. Eu tenho que acreditar na sua palavra. Não. Eu estou dizendo para você, não. Tem alguma matéria que eu tenha votado que não seja de interesse da população. Mas é o modelo ideal? É isso que eu quero saber. Não é um modelo ideal. Não é um modelo ideal. Queria... Mas se conseguiu muito recurso para o Estado, sim. E eu divulguei todo o dinheiro que eu consegui, eu divulguei. Então, para mim, secreto é quando ninguém fica sabendo. É isso que eu queria saber. Ele é secreto porque não é proibida a divulgação, só não é obrigatória a divulgação. O prefeito chega e diz, senador, consegue um recurso para fazer 4 quilômetros de estrada? Então, você vai com o relator. Eu falei, faça uma solicitação e tenta conseguir. A gente tentava conseguir, algumas vezes consegue, outras não. Sim. Esses chamavam de orçamento secreto. Agora, que nós temos hoje emendas impositivas e uma série de coisas, todos temos, desde o Senado até vereadores. Isso. Correto? Qualquer parlamentar. Qualquer parlamentar no Brasil hoje tem, seja de Câmara de Vereadores ao Senado Federal. São emendas impositivas. O que nós temos que fazer é regulamentar isso. Mesmo que seja impositivo, é para quê? Para onde? Por quê? Tá? Porque, como eu consegui para todos os municípios, eu não, vários outros parlamentares não conseguiram para todos os municípios. Naquele momento da pandemia,
para comprar máquina de oxigênio, eu consegui dinheiro, consegui recursos para fazer reforma de UTIs, aquelas são situações. Mas era uma situação atípica, nós não estamos mais numa situação atípica, nós temos que fazer planejamento. Nós temos no Brasil hoje, tinha esse número, em torno de 10 mil obras inacabadas. Várias escolas dessa política do FNDE feita pelo governo federal, uma obra custa 1 milhão, o cara te dá 10 mil, tu começa a obra e depois não sai o resto. Aí está lá parada a obra. Vai para o interior do estado e vai ver quantas obras estão paradas. Quantas creches começaram no governo da Dilma que não foram concluídas. O que nós temos que fazer é o seguinte, eu acho que o novo presidente, ele tem que dizer, não, vocês vão pegar parte do orçamento e nós vamos acabar as obras que tem nos estados. Um exemplo, o Amazonas, o que tem inacabado aqui? Creche, unidade básica de saúde, hospital, escola... Delegacia? Não, delegacia... Não tem muito, não? Não. É porque o Ministério de Justiça, por isso que era bom o Ministério da Segurança Pública, o orçamento dele é totalmente contingenciado, não tem investimento na segurança. Porque hoje você não é política pública de repressão. Você tem que fazer uma política pública de ocupação e prevenção. Evitar. Porque depois que você perde o jovem para a droga, para você retirar custa 1 milhão de vezes mais caro do que você não deixar ele entrar. Mais barato você não adquirir a doença, Daniela. É mais caro curá-la. Tipo eu, quando... O senhor tentou no Galera Nota 10, né? Fiz. Tipo quando eu criei, eu fui o primeiro governador a colocar mamógrafos em todos os municípios. 61, tem município que não funciona até hoje. Está lá, encaixotado. Virando obsoleto. Que é um exame preventivo para a mulher extraordinário, porque... Mesma coisa isso aí, a vacina do HPV também. Nós sabemos que o maior índice de câncer de colo é no estado do Amazonas, como também a tuberculose. O Amazonas também foi pioneiro na sua gestão em relação ao HPV. E eu coloquei, tinha uma data para vacinar, porque a mãe não leva. Não leva. Ela não leva porque não tem tempo, ela não leva porque ela não acha que aquilo não vai acontecer com a filha, ela não leva muitas vezes porque ignora o perigo que a filha dela corre, tá certo? Ela ignora, não é maldade. Então, nós tínhamos, uma vez por ano, fazer as doses direitinho e tal. Porque eu disse, olha, se a gente começar a tomar essas doses, em 15 anos a gente erradica isso do Amazonas e custa menos, porque você hoje internar uma pessoa no SECOM, quando consegue, certo? O tratamento do câncer de colo de útero, ele é muito traumático para a mulher. Ela vai e queima, mesmo que aquela... Cauterização. Não, é linear, como é o nome? Estou esquecendo aqui. É um procedimento. Sim. Que é um procedimento. Quem me convenceu foi uma médica. A doutora chamada Mônica. Ela me levou lá um vídeo. Mônica Bandeira de Mello, ela é grande defensora da prevenção. Ela é a grande. A Mônica foi na minha casa, me levou o vídeo. Né? Aí eu olhei lá, rapaz, o colo do útero da mulher, do jeito que ficava, o pênis do cara cortado. Triste. Eu estou falando isso para vocês aqui, o que eu vi. O senhor ficou sensibilizado com esse drama, eu disse, rapaz, né? mas como é que pode ser? Mas você sofrimento, não tem noção do sofrimento da mulher. E eu falei, tem jeito? Ele disse, tem, vacina. Eu falei, quanto custa a vacina? Nas clínicas particulares, R$250. Eu falei, mas aí o povo não tem condições de pagar. Nós conseguimos comprar R$60 em grande quantidade e nós vacinamos o estado todo. Hoje, depois eu conversei com a Dilma veio no Teatro Amazonas, foi no dia que eu recebi um selinho da Unicef. Da Hebe Camargo, me deu um selinho, disse, olha, eu tenho inveja. É um selinho inesquecível. Olha engraçado, olha aquele beijinho que ela dá. Quando ele falou selinho, eu achei que era uma etiquetinha na sua blusa. O famoso beijinho da Hebe, a revolucionária Hebe. Ela beijou minha boca mesmo, foi ali na frente de todo mundo. Eu fiquei vermelho, ela disse, olha como está vermelho. A Dilma disse, olha como ele ficou vermelho. Nesse dia, ela lançou para o Brasil o HPV copiando o que eu tinha feito como governador. Que foi ótimo, que hoje tem em qualquer unidade básica de saúde as vacinas. Só que não tem campanha. Não tem convencimento, né, para as pessoas. Até a polio, veja bem, nós O presidente não acredita em vacinas, né? Por isso que não tem. Nós tínhamos erradicado, qualquer mãe sabe da importância de vacina da polio. A polio, eu sou um pouco mais
um pouco não, bem mais velho que vocês. Na minha sala de aula tinha sempre 2, 3 alunos que tinham tido pólio, eram deficientes. Há um retrocesso. Pessoas deficientes. Braço, perna, você está me entendendo? Que depois, com o passar do tempo, erradicou. Nós não tínhamos mais pessoas deficientes por causa da pólio. Mas eu fui aluno do estadual, tá certo? E muitos amigos meus, colegas meus, professor meu, tinham tido pólio. Senador, falando em vacina, há sem dúvida nenhuma um retrocesso no Brasil em relação à vacina e as pessoas que nem discutiam mais isso, a ciência de modo geral, vacina especificamente, e as pessoas, os pais que nem discutiam se deveriam ou não vacinar os filhos, era uma coisa normal e convencional quando eu era criança. Hoje em dia as pessoas começam a questionar muito por uma questão de grupos anti-vacina e isso ficou muito evidente agora durante o Covid. Eu estou um pouco assim agoniada com o tempo, né? Porque já falta pouco tempo para a gente terminar e a gente não tem como não falar de CPI de Covid, onde o senhor acabou sendo um dos protagonistas, se não o grande protagonista, como presidente da CPI. Eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente em 2 sentidos. Um político, né, de que maneira essa sua exposição nacional lhe trouxe, inclusive, dividendos na sua vida política, de ser um grande palco. A gente assistia a CPI como se assiste um capítulo de novela todos os dias, né? E aconteceu esse fenômeno de ter mais, inclusive, a TV Senado, mais audiência que muitas TVs abertas. E a questão técnica mesmo, né? Os avanços que a CPI pôde levar. Então, eu queria uma autoanálise da sua questão política em relação à CPI e da CPI como um todo em relação às discussões nacionais da pandemia. Bem, veja bem, a CPI ela começa com o objetivo de investigar algumas questões e ela se aprofunda em outras, que não estava na nossa mira, mas que apareceu lá na hora. Por exemplo, o Fábio Van Garten, que anda com o presidente Bolsonaro, foi agora lá para o enterro que era o ministro das comunicações dele, que era secretário. Enterro da rainha, né? Isso. Ele leva um documento que nós não tínhamos e dá na mão do Randolph. E lá a Pfizer está dizendo que tinha encaminhado há meses atrás, dizendo que tinha vacina e ninguém respondeu. 81 e-mails. Por isso que ele entrou em contato, você está me entendendo? Ele que foi intermediar, por isso que ele foi convocado. E quiseram prendê-lo, eu não deixei, porque eu falei, não, o cara vem aqui, dá uma informação tão boa, tão importante como sai preso, né? Sair preso aí não tem. Ninguém vai querer vir aqui e falar nada. Né? Então ele nos deu uma informação que mostrava o descaso do governo federal na compra da vacina. E era o descaso. O presidente recebeu, o vice-presidente recebeu, o Braga Neto, que é candidato a vice, recebeu, que era o coordenador do coisa. O ministro da Saúde recebeu o Pazuello e recebeu o ministro da Economia e o embaixador nos Estados Unidos. Não foi uma pessoa... O governo recebeu uma oferta de vacina e eles não deram importância. Aí nós fomos ver que eles tinham interesse em comprar a Covaxin. E queriam pagar adiantado. Aí tinha um reverendo que intermediava isso. Veja bem, situações que foram colocadas que não foi provocada pelo Omar. Fatos pelo contrário, comprovados, quiseram convocar o filho do presidente Bolsonaro, quiseram convocar a ex-mulher, e eu disse, não vou convocar, não vamos colocar a família nesse meio, tá certo? A briga política é uma coisa, mas entrar em família e botar ali, eu não quis, eu não deixei, porque eu entendia que nós tínhamos que fazer as coisas. E aí, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando, o presidente começa a brincar com a pandemia. Não fui eu que imitei uma pessoa sem oxigênio, que tinha acontecido aqui com os amazonenses. Não fui eu que mandei as pessoas comprar vacina com a mãe. Não fui eu que disse que isso era uma brincadeirinha, uma doencinha, que ele era um atleta, não sei o que e tal, mas depois comeu um camarão, quase morre, você está me entendendo? E que não era coveiro, né? Tem essa aí parte do coveiro. Não fui eu também que criei o maior crime que foi cometido, que a gente não tem como mensurar a quantidade de pessoas que morreram por causa disso. A imunização de rebanho, foi ele que criou, e vai ser responsabilidade por isso, Daniel. Isso é uma questão de tempo.
não adianta o Aras e a Lindora fazer aquela brincadeira de arquivar a investigação, não. Mandaram arquivar a investigação, não permitiram que se investigasse. É, surreal. Tá bom? É surreal. O Aras está de brincadeira, a Lindora. Aí você diz, pô, mas tu está falando isso? Estou falando, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de nada. As pessoas achavam que eu estava, olha, o Omar não vai querer fazer, porque não sei. Se eu tivesse medo, se eu tivesse culpa de alguma coisa, eu não estaria aqui falando isso, de peito aberto. Então, a Polícia Federal foi proibida pela PGR, em nome e sobrenome dos dois, Lindora e Aras, de investigar. Quantas pessoas morreram? Ele dizer, não, vai, se contamina, porque depois tu fica imunizado. Não existe. Você pega uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. O que imuniza, o que previne é a vacina, está provado. E aí foi um amazonense, sim, Daniela, que estava lá na presidência. Foi um cara que vocês colocaram lá no Senado, que teve coragem, juntamente com os outros companheiros, de colocar isso a nu para o Brasil. E se a audiência da CNN cresceu por causa da CPI, foi. Da Globo News foi a CPI, porque eles passavam 24 horas no ar. Se a gente passasse 12 horas lá, era 12 horas ao vivo. O que me leva à minha pergunta, que até por uma questão de decisão do STF, o foco foi realmente o governo federal e o Brasil inteiro assistiu. Sim, não dava para convocar o governador. Mas o que eu quero saber é como explicar que hoje o presidente Bolsonaro tem mais de 30% de intenção de voto no Amazonas, por exemplo, segundo a última pesquisa. Talvez, se não fosse a CPI, ele teria 70% no Brasil. Mas as pessoas não assistiram à CPI ou há uma quebra de confiança na política? Acho que não. Não, na política não, porque o Bolsonaro ele é político ao mesmo tempo que eu. Ele, aliás, ele tem um mandato eletivo antes de que eu tive na minha vida. Eu tive o primeiro mandato que eu me elegi foi em 92. Ele ganhou a eleição para deputado em 90. Então ele tem mais tempo de política do que eu e de que muitos parlamentares que estão governando esse país ou são deputados e tal. Então, o que aconteceu ali foi uma criminalização e ele consegue colocar uma pauta que estava incrustado no machista, no cara que é racista, no cara que se aflora agora, filho. Então não adianta, meu amor. É tipo você chamar a jornalista da CNN, Daniela, que é uma amiga nossa, que eu fui muito solidário a ela, de quadrúpede. Quer dizer, você chamar uma mulher de quadrúpede, em qualquer lugar do mundo, você seria rejeitado por 100% das mulheres. Isso não acontece. Então, é uma questão que eu respeito a Mas tem até mulher que vai votar nele, né? Não, tem até não. Tem a minha pergunta é quase filosófica, assim. Como mas explicar? Não é uma coisa que eu vá discutir aqui e dizer tu está errado, está certo. Uma coisa que eu não concordo é achar que bota o Deus em primeiro lugar. Deus deu livre-arbítrio para todos nós. Eu sou cristão. Deu livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser. Senão a gente era robô, ninguém pecava, ninguém fazia nada. Se a gente fosse tudo que... Não, Deus quer, não. Deus não quer que você se jogue do 10º andar. Deus não quer que você se jogue da ponte. Deus não quer que você pegue um revólver e atire na cara de uma pessoa, que você mate uma mulher, mate uma criança, estupre uma criança. Não, Deus não pede isso. Então não pode dizer, foi Deus que quis, foi Deus. Não. É livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, na democracia, é uma decisão de cada um e de cada uma, que a gente tem que respeitar. Não é porque a pessoa discorda de mim que eu vou botar no paredão e fuzilar. Não, é democracia. O meu papel como político é tentar convencer e mostrar que ela tem equívocos, que pode ser feito autocrítica em relação ao pensamento. Eu já fiz, quem que não fez? Eu falo isso publicamente. Eu, na minha juventude, quando estudante, eu cometi algumas injustiças. Eu era líder estudantil, lutava contra a ditadura militar, lutei pela democratização desse país, pelas diretas já, apanhei, fui preso, tudinho. Eu ataquei pessoas que não eram nada daquilo que a gente achava que era. O Mourão, por exemplo, foi reitor. Ele era um homem decente, democrata, um homem bom. O professor José Lindoso, que foi governador, foi taxado de não sei o quê e tal. Era um erro da nossa adolescência e juventude. Aquele espírito de achar que a gente ia resolver o problema do mundo, era o revolucionário, que a gente era o que estava certo, que os outros não sabiam de nada. Sabe aquela família que se sacrifica a vida toda, o pai, a mãe trabalham e consegue colocar o filho numa universidade?
Na primeira semana de aula, o filho chega em casa, já quer dar ordem na mãe, porque ele é o mais inteligente, porque ele conseguiu fazer uma faculdade, o pai não. Era isso que nós éramos. Agora, em relação a essa autocrítica, pulando um pouco para um outro episódio da história, que é o impeachment. O senhor já falou que não se arrepende. Não. Né? Disse no G1. Disse no G1 agora, há pouco tempo. Estou dizendo que pois não. É, votaria igual. Por causa que naquele momento, veja bem, o país estava indo uma situação irreversível, a presidente Dilma tinha perdido o controle e a governabilidade no país, vamos lá. Mas não foi golpe, não? Não, eu não entendo por golpe. Mas o julgamento foi mais político Tá que certo? técnico. Não, peraí. Isso, olhando para Só um trás, é minutinho. possível dizer? Esse daí está fazendo muito mais arbitrariedade, mas não tem a mobilização que tinha contra a Dilma, correto? Pois é. Aí é que está o problema. É uma questão Porque de eu me mobilização pergunto popular todo dia. ou não. Ou Tem não. ou não. Ali existia e agora, por incrível que Me possa pareça, parecer, não não existe, existe. tá bom? Pelo contrário. É. Se você for mensurar quem tem mais gente em atividade, a pessoa que com certeza está fazendo um dos piores governos da história do Brasil, ela consegue aglutinar em cima de uma pauta que é da boca para fora. É Deus, pátria e família. É porque naquela época também tinha misoginia. Muito. Muito. Então, você colocava a Dilma como uma pessoa incapaz, que ela não tinha mais capacidade. Ridicularizada, né? Isso, várias vezes ridicularizada, você está me entendendo? E aí, sinceramente, Daniela, todo respeito a vocês, profissionais da imprensa, nós temos que dar uma contribuição, porque quem fazia chegar na população não era o Twitter, não era o Face, não era o Instagram, era a imprensa nacional. Que momento algum tem um editorial dizendo que aquilo não era correto, que aquilo não estava certo. Momento algum. Pelo contrário, que era cobria e panelaço. Mas isso hoje, em relação ao Bolsonaro, a imprensa faz e não adianta. Eu acho que realmente o Mas ponto peraí, ali porque que não tem lá atrás... De novo eu digo, misoginia. Peraí, não tem mobilização. Mas a imprensa é crítica. Rapaz, pararam o imprensa Brasil também é por causa da minha misógina. passagem, pessoal. Você não lembra aqui 2013. aquela marcha? Lembra aquela marcha? Dos 50 Não é centavos. pelos 20 Que o centavos. ex-prefeito foi Não é bater verdade, na minha não, casa. lembra? O ex-prefeito foi bater na minha... Se tremia todo com medo. Se tremia por causa dos meninos. Lá eu que negociei com os estudantes, eu era governador. Porque aqui também tem gente que não era para andar na rua. Tem gente que fez vara para enterrar os cadáveres. E foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo se tratar. Veja a diferença do prefeito Davi Almeida. Teve muito mais morte em janeiro, que ele tinha acabado de assumir, e o prefeito tratou os óbitos com decência, com cristianismo, não foi feito. É verdade. Era um caixão, era uma tumba para cada um, a Sim. família tinha o direito de saber onde estava o seu corpo. Sim. E do outro, não. Bota vara. O outro fechou um hospital de campanha e todo mundo, ó, pianinho. Um ou outro questionou. A gente está indo muito para o final, daqui a pouco as considerações. Não, mas tem uma não, pergunta aqui. vai lá. Não, quer falar? Todos Eu nós não- temos Eu vou tantas segurar minhas perguntas. Pois é, eu Só estou segurando aqui porque eu nesse- sei, não estou vendo aqui o nesse- tempo, mas tu tá. Acabou. E eu- 41. Gente, já tá com Mas muito nessa tempo. questão da fake news, que é uma coisa que você tem combatido inventou bastante esse negócio de 45 e falado aí, bastante em relação a como quando é uma coisa ruim, né, a distribuição e viraliza logo, e quando é uma coisa boa, parece que ninguém fala. A fake news já começou. Mas só essa pergunta. Qual foi a maior fake news que contaram sobre você, na sua Contra opinião? mim? Ah, muitas. Não foi Mas a maior, a pior, que te incomoda, Você- aquela que... Não, o que me incomoda não. O que me incomoda é o seguinte. É a pessoa... Sabe o que me incomoda numa matéria? É uma fonte. Isso é um jornalismo que não pode existir. Isso é um jornalismo de... Aquela fonte em off. Em off. Fonte. Uma fonte diz que o Omar Absurdo, eu acho, fonte Pelo off. amor de Deus, é uma fonte. Tem cara de invenção um pouquinho, né? Não, cara não, completamente. Porque a fake news começa já com Jesus Cristo, né? Os judeus, na época que quando ele invade o templo, quebra tudo, eles fazem uma fake news, Jesus é crucificado. Então, longe a gente se comparar de Jesus. Mas a fake news já existia naquela época, de uma forma que era propagada ali boca a boca. Era aquela rádio cipó que nós chamamos aqui na nossa floresta, porque o cipó se comunica, né? Então, é a rádio cipó. Naquela época, não sei, era areia do deserto que... Então, a fake news já existe há muito tempo. Mas uma coisa, por exemplo, que eu roubei 260 milhões. Não tem a menor possibilidade de ter feito isso. Isso que o cara, eu não sei nem quanto essa pessoa recebeu. Que o contrato foi meu.
a empresa, ela entrou no governo, primeiro o pagamento dela já tinha saído do governo há 5 meses. Eu não era governador do estado quando a empresa entrou. Não era. Mas não foi eu que sofri. Você está falando da Maus não, Caminhos, então... É lógico, eu estou falando, mas eu falo da Maus Caminhos. Aí vem um irresponsável de um juiz que não era nem do caso, que depois foi retirado, faz aquela pirotecnia toda contra a minha família, eu tive que engolir aquilo, sofri muito, você está me entendendo? Aí vem o TRF e disse, não, o cara não era nem, não tem nada a ver. Mas depois, filha, é o tipo da coisa, depois que joga a tinta em cima de você, é difícil lavar. Quantas vezes você já teve que repetir, não sou réu? Não, mas eu não, hoje em dia, sabe o que é? Não é questão, não, não sou réu porque eu não sou mesmo. Pois Vocês mas são jornalistas, hora. Simples, é só entrar e ver que não sou réu. Sim. Mas não, eu não tive que enfrentar só aqui. Quando eu assumi a presidência da CPI, foram vasculhar minha vida toda, me detonaram, passaram a me respeitar pela minha postura, tá certo? Não teve nenhum político do estado do Amazonas que deu mais entrevista à rede nacional do que eu. Nenhum. Agora, falando em entrevista, essa infelizmente está chegando ao fim. Não, nenhum. Pode colocar aí. O cara com mandato de 20 anos, não sei o que e tal. Aparições de eu passar 1 hora dando entrevista para uma rede nacional, as pessoas me procurando. Eu fui para São Paulo por o apoio que o Solidariedade deu, não estou brincando. Isso, lógico, envaidece qualquer cidadão. Vocês são jornalistas, vocês se envaidecem também. Quando você entrava no Jornal Nacional, para ti era uma vaidade. Estou entrando no maior jornal do Brasil. Naquela época era 50%, 60% de audiência. Quantas vezes eu entrei no Jornal Nacional? Quantas vezes? Todos os jornais, de manhã, de tarde, de noite. Então, hoje, qualquer jornalista do Rio Grande do Sul, o Amapá tem meu telefone, me liga para comentar. Se eu boto um negócio no Twitter, o pessoal de senador Omar se posicionou, não sei o que e tal. Quer dizer, isso remete à minha pergunta. Então, assim, houve uma projeção nacional. Muito grande. Né? E muito que grande. o senhor acabou respondendo sobre os efeitos da CPI, não, mas não para a sua vida. Se você pessoal. for e ficar na Avenida Paulista comigo. O senhor, inclusive, a última mesmo que eu vi ontem, que foi do Durango, né? Pesquisa da perspectiva. Coloca o senhor com uma larga vantagem na frente. Por isso o sobre o desespero segundo candidato. do adversário. O senhor, ao que pese toda a sua carreira política, o senhor ter sido governador, um senador atuante ao longo dos 8 anos, mas o senhor acredita que já nessa reta final desse seu mandato, ter presidido essa CPI, essa visibilidade toda, interferiu nessa visão que o amazonense, o seu eleitor, tem a seu respeito? Contribuiu. Porque eu chego hoje, eu faço um discurso, Daniel, e vocês que são jornalistas acompanharam o meu governo, eu mando o governador fazer fila para mim. Em 4 anos, 30 mil casas e apartamentos entregues no meu governo. Fiz o maior programa de segurança pública da história do Amazonas, que foi o Ronda no Bairro. Construí escolas de tempo integral. Construí 8 hospitais em apenas 4 anos. Um deles é o Delfim Aziz, que me honra, que tem o nome da minha mãe. Fiz programas importantes como vacina do HPV. Criei a Secretaria para Deficiência e entrei na casa de milhares de deficientes para ajudá-los. Porque eu virei um ombro amigo desse pai e dessa mãe. Então, se você pegar o legado que eu deixei como governador, em apenas 4 anos, ele ultrapassa os outros que tiveram mais oportunidade que eu. Sim. Então, também tem, mas somatiza uma coisa, faz a pessoa se lembrar e tal. Então, eu chego num bairro, eu falo o que eu fiz, é lógico, como governador e como senador. Como senador, não teve um sobressalto no Congresso Nacional, não se votou uma matéria contra a Zona Franca. Nós não permitimos que a reforma tributária fosse votada, porque queriam jogar para leis complementares a questão da Zona Franca e eu disse, epa, conosco não, vamos votar primeiro. Lei complementar é votada em Brasília conforme o tempo está lá. Se o tempo estiver bom, pode votar. Se não, minha filha, esquece. Até hoje não se votou. Não, a Constituição de 88 tem muitas leis complementares que eram para ser votadas, até hoje não foi. Aí eu vou deixar a Zona Franca à mercê de uma discussão, senador, sem uma negociação. A gente está no finalzinho, mas eu queria que o senhor fala. É com aquela câmera que ele fala? Eu queria que o senhor falasse para terminar. Essa daqui. Para o senhor falasse para a gente terminar, né, em 1 minuto. Por que o senhor precisa de mais 8 anos no Senado? A questão não é precisar.
A questão é dizer que hoje a gente tem uma relação e uma perspectiva, uma esperança nova se renovando no Brasil. Eu quero fazer parte desse momento. Acredito muito na vitória do presidente Lula e acredito que aquilo que ele disse para mim: Omar, eu não quero voltar para presidente para fazer o que eu fiz. O que eu fiz já está feito, eu quero fazer mais. Eu tenho 76 anos de idade, as palavras dele. Eu não estou aqui para brincadeira, eu quero fazer aquilo que o povo brasileiro também é gerar esperança, é gerar emprego, renda, é a fome que assola os brasileiros. Aqui na minha cidade de Manaus eu nunca tinha visto isso e nenhum de vocês viu. Pessoas no meio da rua pedindo dinheiro com criança no colo, isso não existia, essa cena não existia no nosso estado. Pobreza tem em qualquer lugar do mundo. Tem na França, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem em qualquer lugar. Agora, miséria, nós não conhecíamos em Manaus. Pedintes para comer, você chegar numa drogaria, a pessoa dizer: compra uma lata de leite para o meu filho, porque eu não tenho dinheiro. Então, nós estamos vendo isso e a gente tem que sair disso. Nós temos que mudar essa realidade. A realidade de quem tem um salário bom, a realidade de quem vive num... E aí só dou um conselho para você. Eu dou porque eu fui secretário de segurança, eu sei o que eu estou falando. A gente vive num condomínio fechado com segurança, mas a gente anda na cidade, e se a cidade não tiver segurança, não adianta tu viver bem, dormir bem, e de dia teus filhos que vão para a escola, tua esposa que sai para trabalhar, você que sai para trabalhar, viver numa cidade insegura. Então, é muito fácil dizer: não, eu vivo num lugar seguro. Você vive, você dorme, mas você mora numa cidade em que nós temos que ajudar a combater a fome para que a insegurança não aumente. Nós temos que trabalhar para conter o narcotráfico, porque os nossos jovens não entrem nisso. E qualquer pai ou mãe que tem um filho adolescente, hoje a maior preocupação, antigamente era com quem a filha ia namorar, com quem o filho ia... Hoje não, é saber se o filho não está usando droga. Essa é a maior preocupação de qualquer pai que tem um adolescente. Eu sou pai de adolescente, a minha preocupação é essa. E a gente conversa, mas a conversa só em si não basta se você não coibir, se você não procurar saber. Então, eu quero continuar ajudando o Estado, eu sou uma pessoa que demonstro, não abro a boca para estar me auto-elogiando, mas tenho certeza que posso contribuir muito com o Estado do Amazonas ainda e espero que vocês possam me dar a oportunidade. Mas independente de qualquer coisa, se vai me dar oportunidade, se vai votar em mim ou não, mas tem uma coisa que eu peço muito, Aruana, Daniela e Liege, para todas as pessoas, que nas suas orações coloquem o meu nome. Depende de votar, porque a gente precisa para ter força e continuar trabalhando pelo nosso Estado. É o seu primeiro candidato que não veio com adesivo com número, né? Falei seu número, senador. Eu vou falar 555. Desenrola? Boa! Muito pai de filho adolescente. As criançadas adoram. Olha, eu chego no Presidente Figueiredo, aí veio uma criança em si. Omar, desenrola, bate. Uma criança, mas você ri, porque é uma coisa que a gente sabe quando está bem. Falar com essa linguagem. Foi o Gilberto que me ensinou, o mestrinho. Omar, você sabe quando você está bem, quando as crianças se aproximam de você. É o maior termômetro que o político tem, é criança. Impressionante. O Gilberto dizia isso para mim. Eu fui muito amigo do mestrinho. E ele tinha aquele negócio, ele dizia para mim, quando você vê que as crianças se aproximam de ti, pode ter certeza que você está bem. E graças a Deus tem muitas crianças que se aproximam e tal. Não é que não se aproxime dos outros candidatos. Eles olham e tal, não gostam muito, mas eu espero contar com o voto dos pais dessas crianças e eles desenrolam, bate. 555. Muito obrigada, senador. Um prazer. Um prazer foi todo meu. Com a sua coerência, falar com sua 3 memória. jornalistas experientes, trabalhadoras, e aqui me solidarizar com o povo brasileiro, com a declaração que o presidente deu hoje, dizendo que o pobre não está acostumado a trabalhar. Não faça isso. Qualquer cidadão de bem que quer ter um emprego digno, seja o menor possível. O presidente é uma potência, é um homem que é presidente de uma grande nação. O pobre
que hoje é médico, um dia foi pobre, numa favela, daqui dos bairros, do interior do meu estado, entrou na UEA, se formou com muito sacrifício. O pai dele era pescador, a mãe dele fazia farinha e se formou. Então, a gente tem que medir o que fala sobre as pessoas, independente de cor, credo. Pobre não está acostumado a trabalhar, que foi hoje. A de hoje. A de hoje. Muito obrigada, senador. Obrigada a todo mundo. Uma boa tarde a todos. E aí fica gravado para você ver a nossa entrevista no YouTube ou no Spotify. E semana que vem tem mais. E semana que vem a nossa última entrevista. A Malu, né, que vai escrever, está dizendo o quê? Que vai escrever? Ah, inscreva-se. A Aruana falou no início, a gente sempre pede, esquece de inscreva-se no Mas inscreva-se no canal. É o seguinte, eu espero que vocês possam votar em mim. Eu sou o melhor para o Estado, vocês sabem disso. Olha, o clássico, né? O clássico. Olha, enfático, né? Tchau, obrigada, gente. obrigada, senador. Até a Olha, próxima, gente. Eu não vou falar da Liege.